Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de a gente iniciar o assunto que eu quero tratar nesse vídeo, eu peço que vocês desçam aí, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, deixe algum comentário e se quiserem também deixar alguma pergunta aqui na parte de baixo do vídeo, nós vamos responder na medida que a gente for recebendo essas questões e que nos for possível. E também existe um e-mail que vocês podem utilizar para mandar perguntas diretamente para a gente, que é o adilsonresponde1@gmail.com. Então, o que eu quero tratar hoje com vocês, ou pelo menos expor as minhas ideias, se refere ao que a gente sempre ouve falar como egrégoras, que, por definição, vocês podem procurar aí na própria internet, na Wikipedia, diz que o assunto basicamente seria egrégora ou egrégoro, que é como se denomina essa força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, de grupos. Ou seja, ela é fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Essa é basicamente a definição que a gente encontra aí de egrégora, tá? E do que a gente poderia, assim, realmente traduzir como quando duas ou mais pessoas se unem ao redor de uma ideia ou ideal, uma força mental, espiritual, energética ou mesmo frequencial, ela se estabelece. E, basicamente, dependendo da continuidade ou não dessa, desse propósito, essa energia criada, ela funciona como se fosse uma entidade viva. E se o tempo em que essa energia for alimentada com as mesmas ideias, as mesmas buscas, ou com a junção de novos membros, e vamos entender aqui que membros que vibrem no mesmo tipo de frequência, no mesmo padrão. Então, essa entidade, entre aspas, ela acaba ganhando vida própria e ela se fixa no ambiente astral ou espiritual, como a gente queira entender, como uma espécie de ente vivo, né? E o que acontece? Bom, quando isso ocorre, quando algumas pessoas se reúnem através não, mas ao redor de uma ideia ou de um ideal, e essa massa energética acaba ganhando corpo, essa mesma egrégora ou essa massa energética, ela acaba incitando e estimulando os afiliados à manutenção da sua própria vida, ou seja, ao mesmo tempo que ela recebe as vibrações dentro daquela ideia ou daquele ideal, também ela incita, ela estimula as pessoas que estão ligadas àquele ideal ou àquela ideia a que busquem arrebanhar novos adeptos e que esses adeptos, todos os adeptos, eles também alimentem essa massa energética, essa egrégora, com as ideias que são afins a todos os membros da egrégora. Isso parece ser algo assim estranho, mas
parece ser assim que as egrégoras e as ideias se perpetuam. Bom, disso também a gente pode subentender que ao fixarmos uma ideia ou ideal, o grupo que criou essa egrégora passa a ser uma espécie de agente escravizante e também escravizador e escravo dessa entidade energética que foi criada por essas ideias ou esses ideais. E dependendo da forma como os membros encarem ou se comportem diante das ideias ou ideais, essa escravização mútua ela acaba se perpetuando e acaba ocorrendo como que uma troca de energias em que os membros alimentam a egrégora e a egrégora, por sua vez, realimenta cada um dos membros que emitem suas vibrações, suas ideias ou seus ideais para dentro daquela massa energética. Tá? E ao longo do tempo, ou melhor, ao longo da história da humanidade, diferentes tipos de egrégoras foram criadas, foram erguidas pelos seres humanos. Algumas voltadas a crenças em deuses, outras voltadas para as religiões, outras voltadas para estudos filosóficos, outras voltadas aos diferentes ramos da ciência. Enfim, em torno de ideias e ideais, onde as pessoas possam se congregar e exercer de alguma forma a sua influência. E, é claro, obviamente, receber a influência dessas egrégoras. Quais seriam os tipos de egrégoras que a gente poderia encontrar nesse espaço dimensional que a gente poderia chamar de mundo das egrégoras? Bom, as egrégoras elas podem assumir diferentes tipos, ou se a gente poderia chamar de matizes, frequências, sabores, seja lá como a gente queira chamar. Tá? E podemos supor que há aquelas que são transitórias, ou seja, de curta duração, as de média e de longa duração. As de curta duração seriam basicamente as de um grupo de amigos, né, que estabelecem uma conversa sobre determinado assunto, e ao falarem sobre algo de interesse comum, esse campo de energia acaba se estabelecendo durante esse bate-papo, e que pode ser ou não acalorado, independentemente disso. Tá? E quando a discussão acaba, esse campo de energia ele vai se dissipando e podemos dizer que essa egrégora formada naquele instante, ela basicamente morre. E esse morre aqui significa que qualquer ideia que não é alimentada acaba perdendo a sua força de coesão e simplesmente se esvai e se desfaz. Né? É como se ela nunca tivesse existido, a menos, obviamente, que alguma pessoa ou algumas pessoas daquele grupo continuem aquele bate-papo em outras circunstâncias que a gente poderia chamar assim de frequencial ou com frequências. Então, é como se alguém estabelecesse uma periodicidade para aquele bate-papo continuar. Mas aí a egrégora ela já não se encaixa mais nesse âmbito aí de temporária. E as egrégoras de média e longa duração são aquelas, basicamente, em que dentro dessa ideia de você criar uma periodicidade,
aquilo começa a ganhar novos adeptos, o contato entre as pessoas se mantém, e a frequência de reuniões também acaba se mantendo dentro de uma periodicidade. Aquilo tende a crescer e a se propagar para outras pessoas. Então, essa energia, ela acaba não sendo dispersada naquele momento do início da formação do bate-papo, mas ela acaba se prolongando por um tempo muito maior ou bastante maior, né? E aí, essa duração acaba sendo a força de manutenção da egrégora que sempre é reavivada à medida em que esse grupo ele cresce e ele se reúne novamente para tratar de assuntos referentes a essa ideia ou a esse ideal. Então, o que ocorre é que esse ente, entre aspas, vivo, energético, ele se alimenta das ideias do grupo e retroalimenta o grupo com as ideias dos membros que fazem parte desse grupo. Então, essas egrégoras desse tipo, elas são as que vemos perdurando aí ao longo do tempo e são as mais ligadas aos conceitos de religião, fé, dogmas, times de futebol, associações de classe, política, ou seja, todos aqueles grupos que, por uma razão ou outra, alimentam as ideias de seu grupo comum. É, é óbvio que dentro de uma egrégora ou de um grupo de egrégoras, por exemplo, quando você trata de uma egrégora voltada para a religião, nós temos várias religiões no mundo e cada uma tem um grupo de criaturas humanas que alimentam e retroalimentam a ideia da religião. Aí entram aqueles grupos que têm voltados para a fé, grupos de protestantes, de católicos, de muçulmanos. Ou seja, a egrégora da religião, ela engloba várias egrégoras menores. E isso forma como se fosse um grupo de egrégoras voltadas para a religião. Da mesma forma, por exemplo, e um exemplo bastante pertinente, seria a egrégora do futebol. A egrégora do futebol envolve o quê? Envolve egrégoras formadas por vários times de futebol, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eh, 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 River Plate, eh, eh, Borussia Dortmund, ou seja, todos esses times de futebol que têm a sua torcida, umas mais, outras menos fanáticas, umas mais assíduas, outras menos assíduas, mas todos esses times de futebol têm uma torcida que pode ser grande ou pequena, tanto faz, mas esse grupo de egrégoras, eles acabam alimentando e retroalimentando tanto a egrégora do futebol como a egrégora da religião. E temos infinitos outros grupos aí que a gente poderia tratar também. Por exemplo, vamos supor, a egrégora dos caminhoneiros, a egrégora dos torcedores da Williams na Fórmula 1, a egrégora dos torcedores, sei lá, de cricket, ou são inúmeros. E quanto mais adeptos e pessoas tratando desses assuntos referentes àquela egrégora, mais ela se fortalece, mais ela se estabelece e mais elas retroalimentam aqueles, entre aspas, torcedores ou aquelas criaturas voltadas para aquelas ideias, para que elas ainda
busquem novos adeptos àquelas ideias e passem novamente a cada instante a pensar, a emitir energia para aquelas ideias. Então, aparentemente, e daquilo que a gente está falando aqui, egrégora é algo assim formado baseadamente ou baseado em uma ideia que a gente poderia entender como apego, apego a uma ideia ou a um ideal, né? E assim a gente pode supor que há tantas egrégoras ou campos de energia quanto há grupos humanos que defendem as mesmas ideias e os mesmos ideais, tá? E dentro desse sentido, essa defesa, ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada, o que para alguns padrões de raciocínio pode também ser entendido como uma espécie de segurança por fazer parte de um grupo. É como se fosse um sectarismo de mentes. E aí, mentes mais abertas ou exigentes quanto à liberdade de pensar passam a olhar esse tipo de comportamento energético, ou comportamento vibratório, de uma outra maneira, como algo assim meio que, é, como foi mencionado já no vídeo, algo meio que escravizante. Então, quando você se apega a algo, a uma ideia ou a um ideal, é como se você passasse a fazer parte de um grupo, entre aspas, seleto, de pessoas que têm as mesmas ideias e os mesmos ideais. Isso é bom? Depende, depende. Eu, por exemplo, embora participe de vários grupos, principalmente grupos de WhatsApp de discussão, eu busco pelo menos tentar não pertencer, não pertencer. Eu faço parte, mas o meu eu busca não pertencer àquela fonte de energia. Ah, mas não tem egrégoras que são boas? Sim, tem egrégoras que são boas. A egrégora de quem busca fazer o bem é boa, mas nem por isso ela deixa de ser uma egrégora escravizada e escravizante, segundo a minha perspectiva. Outras pessoas podem ter perspectiva bem diferente da minha, tá? E isso não tem nada de ruim ou de bom. Cada um é cada um busque pertencer, ou se quiser pertencer, ao grupo que bem entender. Mas o fato é que, por melhor ou, entre aspas, mais boa que seja a egrégora ou seus objetivos, e esses objetivos sejam nobres, há sempre esse conceito, segundo a minha forma de pensar, e eu posso estar totalmente errado, há sempre esse conceito de você tornar aquela massa energética escrava dos conceitos humanos e, ao mesmo tempo, esses conceitos humanos se escravizarem àquela massa energética. Então, quando, por exemplo, uma egrégora ou egrégoras, elas são altamente dependentes do comportamento e disposição mental dos seus membros, o grupo que alimenta essa egrégora, ele passa a ser escravizador e escravo, tá?
E nesse sentido, algumas egrégoras, elas podem ter um comportamento pacífico ou não. E o que que eu quero dizer com isso? Que egrégoras que são pacíficas, que essa massa energética ela tem um comportamento pacífico, necessariamente ela, por refletir as ideias do grupo, elas não vão atacar vibratoriamente e energeticamente outras egrégoras e nem os membros que pertencem a outras egrégoras, mesmo que essas egrégoras e membros que pertencem a essas outras egrégoras tenham ideias diferentes da desse grupo que formou essa egrégora pacífica. E isso é muito interessante, porque quando você tem uma egrégora ou algumas egrégoras formadas por grupos de pessoas que não aceitam de forma alguma as ideias de outros grupos, e em sendo essas egrégoras muito grandes, muito fortalecidas pelas ideias desse grupo de pessoas, ou desses grupos de pessoas, elas tenderão a atacar vibratoriamente outras egrégoras menores que não são afins com as ideias dessa egrégora maior, e a tendência é que ocorram várias coisas. A primeira é a tentativa de desmembramento das egrégoras menores, que contradizem as egrégoras maiores. E desmembramento como? De influenciar os membros dessa egrégora menor a que gerem conflitos, gere discussões e problemas dentro desse grupo para que ele se desfaça. E em esse grupo se desfazendo e a egrégora não recebendo a retroalimentação ou a alimentação que ela viria ou vinha recebendo, há uma tendência de o quê? De a energia dessa egrégora cada vez se tornar menor, mais baixa, mais fraca e também ocorrer a, a, entre aspas, desfazimento, ou pelo menos que ela se torne menos influente no universo das egrégoras, muito menos influente, ao ponto de praticamente elas tender a desaparecer. É o que ocorreu, ou que tem ocorrido, com muitas egrégoras que acabaram se formando ao longo da história da humanidade. Bom, obviamente que uma egrégora onde o modelo mental seja pacífico e de configuração mais amorosa, esta não se disporá ao ataque, como eu já mencionei, energético ou vibratório a quem quer que seja, sejam pessoas ou grupos, ou mesmo outras egrégoras. Então, uma determinada egrégora de uma religião que defenda ferrenhamente seus preceitos, ela buscará de forma brutal atacar e aniquilar aqueles grupos que lhes sejam contrários. É isso que nós temos visto ao longo dos tempos, à medida que religiões surgiram, grupos se fortaleceram ao redor de determinadas ideias, determinados dogmas, e esses grupos que cresceram tremendamente formaram egrégoras que são muito, muito fortes. E para que um grupo menor sobreviva a essas egrégoras, ele precisa o quê? Primeiro, ser bastante coeso, bastante
uniforme nas ideias e nos ideais desse grupo, ou seja, ele necessita de um fortalecimento superlativo para poder alimentar e retroalimentar a egrégora e para que não sofra ataques de egrégoras muito maiores. Então, é como se ele precisasse, esse grupo, ele precisasse ser basicamente invisível a essas egrégoras maiores. E ele se torna invisível como? Invisível como? Primeiro, não propagando ideias que sejam contrárias às ideias dos grupos maiores. E segundo, que as ideias do grupo, de fato, estejam embasadas em frequências mais elevadas do que as desse grupo ou desses grupos maiores. É difícil, é bastante difícil que isso ocorra. Por quê? Porque normalmente grupos menores, grupos menores têm uma tendência a receber infiltrações e influências de membros desses grupos maiores. E aí é que os problemas começam a ocorrer, de discussões às vezes infrutíferas que não levam a nada e a lugar nenhum. E aí, embora essas pessoas que tenham entrado nessas egrégoras menores, membros, as suas intenções sejam, entre aspas, as melhores possíveis, elas, de uma maneira ou de outra, acabam gerando conflitos, acabam gerando discussões e problemas, e isso acaba promovendo dentro do grupo aquilo que a gente poderia chamar de guerras energéticas e de frequências, principalmente no campo astral. E na maioria das vezes, sem que alguns dos seus membros, tanto de um lado quanto do outro, tenha consciência do que está ocorrendo. E isso ocorre em vários âmbitos. Nós estamos falando aqui de egrégoras formadas por membros da classe humana encarnada, mas esse tipo de problema ocorre em outros níveis também, principalmente nos níveis espirituais, porque quer nós acreditemos ou não, quer nós tenhamos pensado nisso ou não, no mundo espiritual, imaginando, obviamente, que ele exista, e aqui fica a critério de cada um se acredita ou não, se sabe ou não, no mundo espiritual também há egrégoras formadas por cidades católicas, essencialmente católicas, que têm missas, tem tudo aquilo que a gente tem aqui no nosso mundo terreno, cidades evangélicas, onde membros evangélicos também acabam tendo esse tipo de comportamento de se segregar em relação a outras religiões que existem e que já existiram no passado, mas também há aqueles grupos menos voltados a esse preciosismo e que se congregam com todos os outros grupos, com qualquer grupo de qualquer religião, porque no âmbito espiritual, você ter essa ou aquela religião, para esses grupos de pessoas, isso é indiferente. Você sendo católico, protestante, muçulmano, budista, eh, eh, sei lá, qualquer outro tipo, qualquer outra religião que exista no mundo, é indiferente, porque você é um espírito em busca de um processo de evolução. E para esses seres espirituais, ou mesmo os seres humanos aqui encarnados na Terra, o ódio, ou o sentimento de ódio, de repulsa, e qualquer outro tipo de perversão,
para esses grupos de criaturas, isso não faz o menor sentido. Isso não tem a menor importância se você é torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Botafogo, não importa. O que importa é que em algum momento, ao longo do seu crescimento espiritual, essas pessoas vão parar e torcer pelo futebol, porque é futebol, não importa para qual time você torce. Importa que o futebol seja jogado de maneira limpa, honesta, correta e o espetáculo seja bonito, independentemente de quem ganhe ou perca. É essa a ideia de você tentar unificar. Ah, vai ocorrer? Não, não vai ocorrer unificação dos times de futebol, mesmo porque cada um deles são uma empresa. E como empresa precisam gerar lucro. E eu não vou entrar nesse âmbito aqui, porque não faz parte do nosso objetivo no vídeo. Então, quando nós vemos torcidas se enfrentando e pessoas se agredindo ou mesmo até ocorrendo fatalidades, isso é uma forma de a gente compreender que a capacidade humana de deformar as energias que elas mesmas produzem é muito grande. Então, nós temos que levar em consideração alguns conceitos referentes à grande egrégora humana. E pode ser dito o seguinte, que há embates ou há conflitos não somente em palavras, quando há discussão sobre determinados assuntos, mas há conflitos energéticos. É como se eu estando discutindo ferrenhamente com alguém sobre determinado assunto, também no campo energético, essa discussão e esse embate está acontecendo. Então, defender ideias, ideais, essa defesa, ela é sustentável e suportável e interessante até determinado nível. Até determinado nível. A partir de determinado ponto, deixa de ser algo saudável e passa a ser algo prejudicial. Passa a ser algo em que a animosidade, os problemas vibratórios, eles se tornam muito maiores que aquilo de bom que poderia ser tirado das discussões. E aqui eu vou entrar num campo de pensamento que é basicamente meu também, mas esse é bem mais particularizado, que envolve aquilo que nós chamamos, ou algumas pessoas chamam de magia. Tá? É claro que magia não necessariamente envolve você praticar o bem ou o mal necessariamente. Porque a magia ou as forças energéticas ou mágicas que algumas pessoas movimentam em favor desta ou daquela ideia, desse ou daquele objetivo, está de acordo com a, 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 o que vai no íntimo de cada um. O que vai no íntimo de cada um. Com a personalidade, com o, o que aquilo que a pessoa acha que é correto ou não. E aqui não estou aqui para julgar se é correto, se não é, e é simplesmente uma questão de conceituação. Então, quando
dando dando um exemplo, quando passa uma mulher bonita próximo a mim, se eu simplesmente a elogio mentalmente, falo, nossa, que moça bonita, ou nossa, que rapaz bonito, morreu aí, acabou. Mas se dentro da minha psique, ou da minha alma, ou do meu espírito, ou da minha mente, eu tenho outros tipos, desculpe, de desejos ou vontades, eu passo a atuar sobre aquela pessoa de forma, entre aspas, mágica. Por quê? Porque as minhas energias vão tentar sempre subjugar a vontade daquela pessoa para que ela, entre aspas, também se submeta às minhas vontades. E isso a gente pode encarar como uma forma de agressão, de ataque mental e espiritual, que nada mais é do que você usar as forças que estão ao seu redor para invadir o espaço mental e espiritual daquela pessoa. E se você faz isso com frequência, por exemplo, alguém que trabalha com você, que está constantemente ao seu lado, e você faz isso com frequência, talvez você até acabe conseguindo os seus objetivos, mas não seria algo bastante saudável, não seria algo de total concordância daquela pessoa para com você, mas sim algo de influência sobre a pessoa. E isso a gente poderia até, sob determinados aspectos, encarar como uma espécie de magia negra. Magia negra. Bom, mas e o que que isso tem a ver com a questão das egrégoras, né? O que que isso? Só tudo, obviamente. E eu sempre falo isso aqui, só tudo, né? Então, por que, que só tudo? Porque, da mesma forma como eu tenho aquele desejo por aquela pessoa, outras criaturas que estão do lado daquela pessoa têm aquela repulsa com relação a mim. Então, existe uma egrégora formada por aqueles que têm as mesmas ideias que eu e que se congregam com essas ideias minhas, e existem os seres que se congregam ao redor daquela pessoa que repudiam as minhas ideias e os meus desejos. Então, são duas egrégoras, talvez pequenas, talvez grandes, entrando em conflito. Então, se eu conseguir passar algo do que eu entendo, pelo menos do básico, do que eu entendo por esse conceito de egrégora, né? E eu espero que tenha conseguido passar, a gente pode dizer que são muito raros os seres humanos que se dispõem em avaliar seus pensamentos, as suas crenças, para formar assim um panorama da forma como a sua mente, o seu modo de pensar atua dentro desse circuito das egrégoras. O que significa dizer que a grande massa de nós, da população que nos cerca, estão num estágio mais primitivo de percepção devido ao quê? Devido à sua condição mental praticamente infantilizada. Por quê? Porque uma análise dessas, como eu acabei de fazer aqui, e não é uma análise tão profunda, necessitaríamos aí de um vídeo, talvez de 2, 3, 4 horas para discutir esse assunto.
essa condição infantilizada da maioria de nós, seres humanos, acaba resvalando ou mesmo tornando essa massa numa condição de escravos de si mesmos, que são as suas próprias ideias e ideais, e das egrégoras, que, de uma maneira geral, não estão em condições de auxiliar e a promover evolução. Mas o que essas egrégoras fazem? Elas buscam mais e mais manter a ignorância daqueles que a servem e que são servidos por essas egrégoras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para se mudar o escopo ou o objetivo de uma egrégora, é preciso que a mentalidade, os objetivos mentais e espirituais do grupo também mudem, ou mesmo dos indivíduos. Os indivíduos têm que mudar a sua maneira de pensar, o seu modo de agir individualmente. Mas isso, obviamente, que vai gerar conflitos, conflitos de ideias entre cada um dos membros e, invariavelmente, esse membro ele acaba sendo afastado, afastado mesmo, do meio daquela egrégora. Então, essa egrégora ela vai acabando, acaba se, como eu mencionei, indo se diluindo e se desfazendo ao longo do tempo. Bom, essa é só uma ideia que eu deixo aqui para os amigos avaliarem se tem algum fundamento. Se não tiver, simplesmente descarte e segue o barco, segue a, o desfile. Mas o fato é que, segundo o meu modo de pensar, essa questão de egrégora ou de egrégoras, ela precisa ser muito mais aprofundada e talvez em algum momento no futuro, não por essa criatura que está aqui, mas por outras que venham a tomar contato com esse tipo de conceito que eu tentei trazer nesse vídeo, possam aprofundar e estudar melhor essas ideias. Tá bom? Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que sirva de alguma coisa. Se não, como eu disse, descarte, jogue fora e vamos em frente. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de quem vier assistir a esse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de deixar o nosso joinha aí. Se tiver alguma questão, por favor, deixa também aqui embaixo do vídeo. Né? Compartilhe o nosso vídeo para que chegue para mais pessoas. E, se possível, se inscreva no canal. Caso tenha alguma pergunta mais elaborada, pode utilizar o e-mail adilsonresponde1@gmail.com, tá? E vamos desfazendo a nossa corrente interdimensional e deixando a todos os nossos votos de muita paz.